como vocês mesmos já até fizeram alguns comentários aí, a gente ter autocontrole, a gente manter a calma, né, em situações difíceis com a criança é muito desafiador, até porque isso não nos foi ensinado, que é justamente nesses momentos de birra, nesses momentos de contrariedade, de frustração, é que a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. Quando a gente é colocado de castigo, ou colocado no cantinho do pensamento, não tem alguém nos ensinando a lidar com as nossas emoções. Só tem alguém nos ensinando a parar o nosso mau comportamento, né? Então, como crianças que fomos, também não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções, né? Só a interromper elas, a parar de chorar, a parar de gritar, a parar de dar a birra, né? E aí, por isso que é tão difícil para nós adultos hoje saber também lidar com as nossas emoções diante ali da criança, né? Então, o que é o tempo positivo em relação ao adulto, né? Você está vivendo aquele momento estressante ali com a criança e muitas vezes pode ser um recurso interessante você dar um tempo, você sair um pouco, respirar, né? Pôr os pés no chão. Eu costumo falar que cada pessoa tem a sua forma de fazer o seu tempo positivo, né? Às vezes é colocar os pés no chão, às vezes é beber um copo de água, às vezes é contar até 10, cada um vai ter a sua maneira, né? Só que qual que é a grande diferença do tempo positivo, que é uma ferramenta da disciplina positiva, para o que a gente costuma fazer com a criança no padrão punição? A criança tá lá dando aquela birra, tendo um comportamento difícil, e a gente fala assim com ela, eu vou te deixar aí, vou sair, porque eu não tô aguentando mais essa situação. Então, com isso, a gente avisa para a criança que a gente está saindo e está deixando ela lá por conta do comportamento dela. Então, a nossa saída se torna uma punição, né? Quando eu saio, eu estou castigando a criança pelo aquilo que ela está fazendo, né? No tempo positivo, a gente não diz isso para a criança, porque a gente não quer punir ela com a nossa saída, porque com essa punição ela se sente abandonada, ela se sente perdida, né? Então, ela fica com muito medo, né? Normalmente a criança começa a gritar mais, começa a chorar mais, se sente ainda mais frustrada, né? Então, não costuma dar muito certo. Justamente porque vocês devem lembrar que eu falei no primeiro encontro que o nosso grande objetivo, né, da nossa vida é a gente se sentir amado, aceito e importante. Se eu estou num momento de imaturidade, que eu ainda estou construindo a minha maturidade, né, como criança, e o adulto que eu tenho ali presente também reage imaturamente, né, e me afirma que eu não estou sendo aceito, que eu não estou sendo importante, que eu não estou sendo amado, aí dá um bololô danado, né? A criança fica confusa e fica desesperada. Essa que costuma ser a reação quando a gente se afasta da criança nesse momento, né? Ou quando a gente ignora, alguma coisa nesse sentido. No tempo positivo, que é essa ferramenta da disciplina positiva que eu estou compartilhando com vocês, a gente diz para a criança claramente que quem está com dificuldade ali naquela situação sou eu, adulto, porque a verdade é essa, a criança ela ainda não tem ferramentas para se controlar. Quem deveria ter, mas não está tendo, sou eu, adulto, né? Então eu digo para a criança assim, olha, não tem que ser exatamente dessa forma que eu vou falar, né? Mas assim, próximo disso, então, olha, a mamãe ou o papai tá ficando muito nervoso, tá ficando agitado, né, tá ficando bravo, não tá conseguindo lidar com essa situação aqui, e eu não, olha a diferença, e eu não quero agir com você desse lugar. Papai não quer agir com você bravo, a mamãe não quer agir com você perdendo o controle, então a mamãe precisa respirar, o papai precisa respirar, a mamãe precisa se acalmar primeiro, para depois a gente resolver isso aqui. Então, a gente diz isso para a criança. Se você precisar sair do ambiente, você mostra para a criança que você está saindo não é por causa dela, porque ela é o problema. Você está saindo por sua causa, porque você precisa retomar o seu controle, né? E essa é uma grande lição que a gente dá para a criança sobre autocontrole. É um exemplo de autocontrole, porque quando a gente perde o controle,
Como é que eu vou exigir para a criança se controlar? Eu exijo ela respirar, eu exijo dela não dar birra, mas quando eu tô perdendo completamente o controle. Não faz muito sentido, né? Então, para eu ensinar a criança a se acalmar, para eu ensinar a criança a me respeitar, né? Eu também preciso fazer isso por ela, porque eu sou sempre o maior exemplo, o exemplo mais forte de tudo isso.